Oi pessoal, nós estamos aqui pelo nosso canal Arte Sua Linda no YouTube, no nosso curso gratuito de artes, onde ocorre o curso de desenho artístico também. E hoje eu trouxe uma proposta de uma rosácea. A rosácea ela é um elemento decorativo utilizado na Idade Média, principalmente nas janelas das catedrais góticas. E eles trabalhavam com formas geométricas e florais para criar essa estrutura, né, com repetição de um módulo. E as interseções desse módulo, quando se repete, pode criar novas formas que são ressaltadas com cores diferentes, né? Então eles faziam isso assim, magnificamente com vidro. A gente vai brincar aqui fazendo no papel, né? O que é bacana dessa rosácea? É porque é uma forma totalmente original que você vai criar, né? E que você pode colorir do seu jeito, ou com duas cores, ou com uma cor só com tonalidades diferentes, indo do mais claro ao mais escuro, até mesmo só com grafite, tá? E você pode utilizar para fazer uma tela, para fazer um quadro para sua casa, para presentear alguém que você goste, para fazer uma estampa de camisa, né? Então você vai criar um elemento e esse elemento vai, a partir dele, criar uma forma totalmente original, porque dificilmente alguém vai ter uma exatamente igual à sua, pode ter até parecida, mas a forma aliada às cores, a forma como você vai colorir, fazendo um degradê ou misturando algumas cores, isso daí vai criar assim, uma originalidade, né? Um trabalho único. E é muito fácil de fazer, eu gosto muito desses trabalhos de desenho induzidos, tá? Onde você, a partir de alguma coisa, você consegue desenhar. Então é uma coisa muito democrática, porque todo mundo pode fazer. Bem, eu vou pausando o vídeo e vou mostrando todas as etapas para vocês, tá legal? Nós temos todo o material necessário para fazer a nossa rosácea. Um pedacinho de papel cartão, que pode ser um pedacinho de papelão, que você pode reaproveitar, de uma contracapa de caderno, né? Aqui eu usei um papel cartão mesmo, até um retalho que eu tinha aqui em casa. O palito, que é o nosso elemento de medida no curso de desenho artístico. Ah, Lília, mas eu gostaria de utilizar régua, eu não faço curso, queria fazer com régua. Então eu aconselho você fazer com par de esquadros ou com régua medindo para a lateral, para poder ficar certinho, que a gente vai ter que fazer uma cruz, ou um eixo, como nós chamamos no curso de desenho. Uma tesourinha, uma borracha, uma lapiseira. Aconselho fazer com lapiseira porque a ponta está sempre fininha, mas dá para fazer com lápis. Um objeto perfurante pode ser uma tachinha, uma agulha, um alfinete, uma ponta seca de compasso, né? Alguma coisa que você possa segurar, né, o papel em cima do outro aqui para trabalhar. E o material de colorir. No caso aqui eu estou usando lápis de cor, mas você pode usar lapiseira, pastel óleo, aquarela, tinta a óleo, tá? Dependendo de onde você vai trabalhar. Aqui no meu caso, eu estou usando um pedaço de papel Canson Ceagran, tá? Que é um papel bom para desenho, para lápis de cor, que dá até para você usar com pastel óleo ou com giz cera, mas se fosse com uma aquarela, já teria que ter um papel que tenha fibra de algodão, para poder absorver a água sem danificar o papel. Se eu for usar tinta óleo, até dá para fazer com papel Canson, mas eu poderia fazer numa tela também, né? Ou num pedaço de Eucatex, né? Ou de MDF fininho. Então, você, dependendo do material que você vai usar para colorir, você tem que ter uma base adequada, né? Então, esse é o material básico. O papel, eu tô usando aqui o Canson, né? Mas você poderia usar tranquilamente um papel sulfite, tá? Só que o papel sulfite, ele não aguenta tanta mistura de cores, a gente passar uma cor em cima da outra, usar borracha, como o Canson, porque ele é muito fininho, ele é mais frágil, né? E ele também é muito lisinho, então ele não adere tanto. Mas dá para trabalhar, tá? Então agora eu vou fazer uma pausa e a gente já vai começar fazendo a nossa rosácea. Então aqui, gente, eu tenho os dois módulos que eu já utilizei para fazer esses trabalhos, né? Que eu mostrei. No caso desse daqui, eu trabalhei com este módulo, tá? Dessa maneira. Ah, mas se eu quisesse inverter, poderia, você criaria uma nova forma, tá? Então, eu trabalhei com ele assim. E, no caso desse daqui, eu trabalhei com este módulo aqui, tá? Repetido dessa maneira. Se eu fizesse ao contrário, já sairia um novo desenho, tá? Então, nesse caso aqui, eu anotei aqui atrás o tamanho deles. Então, é 8,5 por 4, esse daqui 2,5 por 7, para trabalhar numa folha tamanho A4. Se eu fosse trabalhar numa folha de tamanho dobrado, no caso A3, que é maior, né, são duas de A4, eu poderia fazer esse módulo maior, mais largo, mais comprido, com mais altura, para poder fazer uma escala maior de rosácea, tá? Se você quiser fazer
um módulo assimétrico como esse, que tem a altura e a largura de um lado e do outro diferentes, você não precisa desenhar em outro local. Se você quiser fazer com simetria, no caso aqui direita e esquerda iguais, né, ou em cima e embaixo iguais, eu aconselho você fazer a medida que você quer no papel sulfite, tá? Porque aqui você vai poder dobrar, desenhar a metade do que você quer, cortar com a tesoura e quando você abrir, você vai ter a forma que você deseja, igual do lado de cá e do lado de cá. Se eu quiser repetir a forma em cima e embaixo, então dobraria assim, desenharia e depois recortaria, quando eu abrisse estaria repetido, tá? No caso desse módulo aqui, para a gente evitar de dobrar o papel cartão, até pode dobrar o cartão e fazer aqui também, mas dependendo, se for um papelão já não dá para dobrar, né? Aqui o cartão até ele é mais fininho e flexível, eu consigo. E aí, eu recortando aqui, né, vou mostrar aqui, ó, eu posso passar para o meu papel cartão, contornando a silhueta, e depois eu recorto o módulo que eu quero, ok? Então, feito o seu módulo que você deseja, do seu jeito, nós vamos precisar da agulha para trabalhar com ele, da lapiseira, da borracha e do palito. Por que o palito? Porque no curso de desenho que nós temos lá no canal, eu trabalho com palito para medida, que é o melhor material para você medir num curso de desenho artístico, tá? Porque ele te possibilita passar depois para o desenho de modelo vivo, desenho de observação de algo real, de uma pessoa que está posando para você. Então, a gente trabalha com palito. Eu agora vou fazer aqui uma cruz, que no curso de desenho a gente chama de eixo, tá? Como eu faço essa cruz? Eu não preciso centralizar, mas se eu quiser, eu posso. Como eu centralizo? Eu ponho mais ou menos aqui no meio e vejo se tá legal. Sobrou um pedacinho desse lado, é sinal de que eu preciso deslocar esse centro um pouquinho para cá, para poder ficar mais equilibrado. Olha, agora tá legal aqui no meio. Então, o ponto central é esse aqui. Eu uso, gente, o meu dedinho encostando no palito para medir, tá? E agora eu vou transferir para cima, para baixo. Posso fazer mais um pontinho. Posso fazer mais um pontinho mais para cima, inclusive, para poder estender mais essa linha. E agora eu vou traçar uma linhazinha em cima desses pontos. O bom dessa técnica, gente, de trabalhar com palito também é porque você está desenvolvendo, você está exercitando a sua coordenação motora fina, ao passo que com a régua você exercita mais menos, né? E também a sua percepção visual, porque você precisa tanto da coordenação quanto da percepção para construir uma linha bem retinha. Agora eu vou fazer onde eu quero que seja o centro. Posso também centralizar na altura? Posso marcar um ponto e ver, conferir. Ó, eu vou ter que chegar um pouquinho para cima esse centro, para ele poder ficar bem no meio do papel. Vamos ver se eu acertei? Aqui embaixo, joguei para cima, agora tá legal. Então, o ponto central, vou girar minha folha, tá, gente? Que eu tô trabalhando numa bancada, então eu posso ter a liberdade de girar para deixá-la mais adequada, com mais conforto para mim. Vou fazer aqui os pontos para... Gente, eu moro num sítiozinho, tá? Então, vocês vão escutar cachorro latindo, galinha, galo cantando, às vezes um ganso. Então, aqui, fiz o meu eixo, ou a minha cruz. Poderia ainda fazer um X, medindo, mas como o linha inclinada é muito ruim de medir, eu acho desnecessário. E agora, eu vou trabalhar com o meu módulo, fazendo um furo aonde eu quiser, tá? Eu já vou arrumar aqui pra gente começar. Então, gente, eu interrompi para poder botar um caderno aqui embaixo, para poder a ponta seca da agulha ficar mais firme. E aí eu vou fazer um furinho no meu módulo, tá? Na altura que eu quiser, vou botar do lado de cá, porque eu acho que fica mais visível. E eu centralizo ali, ó, no meio do eixo, ó, a ponta seca da agulha, da tachinha, do que eu estiver utilizando. Dou uma apertadinha para ela entrar no caderno. E aqui eu vou centralizar também essa parte de cima, no caso do meu módulo que tem esses dois biquinhos, né? Eu vou colocar a linha da cruz, né, que eu fiz, do eixo, eu vou colocar bem no centro, né? Então, no meu caso, ó, eu vou tentar colocar aqui, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar a lapiseira, eu vou trabalhar sempre com lapiseira ou com lápis, né? Como eu falei, mas o lápis tem que ser apontadinho. E eu vou marcar, contornando. É muito fácil. Eu só vou contornar. Se a agulha cair aqui, não tem problema, porque eu tô segurando. Quando eu for riscar novamente, eu posiciono a agulha no furinho que tá ali no centro do eixo. Não tem como perder,
porque a gente tem o eixo. E agora eu vou segurar, girar e vou colocar o meio na direção da linha agora horizontal aqui do eixo, horizontal em relação à minha posição, né? E vou contornar novamente. Não tem dificuldade, tá, gente? O ideal é fazer com calma, tá? Para sair bem preciso. Quanto mais preciso a posição dele e os riscos que você fizer em torno, mais bonito o resultado. Isso. E agora, a quarta vez, posicionando bem os biquinhos. E agora, depois que eu fiz 4 vezes em cima das 4 linhas, né, dos 4 braços da cruz, eu vou fazer os intermediários. Na hora que eu vou fazer o intermediário, eu vou escolher onde eu quero parar para poder centralizar. Então, eu gosto, tá, gente, de pegar o meu palito e conferir se daqui dessa linha até a pontinha do biquinho, se tá igual, ó, deste lado e deste lado. Não está, então eu tenho que chegar um pouquinho para cá, para poder ficar mais certinho. Ó, agora já tá se aproximando mais. Posso ainda jogar um pouquinho mais para cá. Daqui para cá. Agora tá legal. Para poder ficar, gente, daqui até a ponta igual daqui até a ponta, que é sinal de que essa distância daqui até essa ponta também está igual a daqui a esta ponta, tá vendo? Isso é importante, você centralizar. Por isso é que eu falei que poderia ainda fazer o X. Mas eu não acho necessário. Então, como eu vou marcar essa posição? Eu vou fazer uma linha para cá e para cá. Porque aí essa linha, ela vai me dizer aonde eu tenho que posicionar. Deixa eu ver se eu consigo marcar com uma caneta clara para vocês enxergarem. Deixa eu ver se eu acho uma caneta que funcione aqui. Ó, achei. Tá? Porque aí fica mais fácil. E aí eu volto a contornar, fazer a silhueta dele. Vou girar e vou parar entre as duas peças já desenhadas, encaixando os 2 pontos brancos que eu marquei. Porque aí a posição vai se repetir direitinho. Vou girar novamente, colocando os 2 tracinhos brancos nessa linha e o outro nessa linha, para que a posição se repita centralizada igual está do outro na peça anterior, né? Para não ficar mais para um lado, pendendo mais para um lado e perder a simetria, né? É importante aqui. Aqui na última peça, eu gosto de fazer, gente, repetir a peça primeiro 4 vezes e depois 4 vezes nos intervalos, quer dizer, 8 vezes. Lília, daria para fazer ainda mais vezes? Dá. Você pode rotacionar e ainda colocar nos outros intervalos aqui agora, entre essas 8 peças, né? No caso aqui e aqui. Só que eu acho que começa a ficar muito embolado. Eu gosto de parar, tá? Aqui com as 8 peças. Quando eu tiro, né? Eu vou ter em alguns pontos, vou tirar o caderno de baixo, não preciso mais dele. E aí eu vou ter alguns pontos. Poderia também ser um papelão, tá, gente? Não precisa ser um caderno, não, porque o caderno ainda tem o problema de você ficar com a altura dele, que atrapalha um pouco, né? E aí eu vou acertar, tá? As linhas. E vou apagar essa linha da cruz. Por isso é que tem que ser tudo muito clarinho no desenho. A gente faz tudo sem calcar muito, tá? Por isso que eu gosto de usar o grafite 2B, 3B na lapiseira, porque ele é um grafite molinho. Então ele sai bem escuro, mas sem você fazer pressão sobre o papel, para não criar aquela valinha no papel que depois fica difícil de apagar e quando você colore, ela marca, né? Então eu vou apagar a linha do eixo ou da cruz e aqui no centro eu posso optar se eu quero apagar alguma linha ou se eu quero utilizar essas interseções.
Porque eu também poderia apagar algumas linhas. Por exemplo, digamos que eu queira fazer aqui no meio uma flor, como eu fiz em um daqueles elementos. Então, eu posso apagar todos esses pedacinhos aqui do centro, tá? E manter só a forma que me interessa. Olha, aqui já está aparecendo uma forma, ó. Como se fosse uma estrela ou uma florzinha, né? Em geral, são essas formas que você vai criar aqui no centro, né? Lembra que o nome é rosácea, né? Vem de uma rosa, né? De uma flor. Então, você vai ter o elemento aqui no meio. Mas, se eu quiser, olha só, eu posso também aumentar o número de pétalas dessa minha flor, ou, dependendo da maneira como eu vá pintá-la, ela vai ficar parecendo mais uma estrelinha, né? Apagando aqui mais algumas linhas, eu incorporo essa forma aqui, criando mais pétalas ou mais braços, né? Na minha flor ou na minha estrela. Olha só. Então, eu apaguei o miolo, o centro, e a partir daqui eu não vou apagar mais, porque eu quero esses pedacinhos para colorir, essas interseções, tá? Então, agora eu já vou trabalhar colorindo. Eu vou escolher as cores, tá? Vou mostrar para vocês e a gente vai interrompendo para agilizar o vídeo. Voltando aqui, né, para mostrar como é que tá ficando, eu tô optando trabalhar com cores contrastantes, que são cores contrárias, né, no caso aqui eu trabalhei com o azul e o laranja, né, usei uma cor neutra no meio, que foi o preto, que eu dei aqui um degradê, né, a partir do mais escuro até para o mais claro. Eu gosto muito de trabalhar com um pincelzinho ou um cotonete, né? Esse pincel nem tá muito legal, para poder tirar esse granulado, esse aspecto granulado que fica. Mas para a gente poder fazer isso, gente, tem que ser uma folha com uma gramatura maior para aguentar essa esfregação e também com alguma textura ou própria para desenho, porque no caso do papel sulfite, que é aquele papel ofício, né, que a gente usa de xerox e tal, aquele papel ele não aguenta, ele é muito fininho, você vai passar o pincel, ele pode rasgar, né? E ele também cria algumas manchas, ele não tem uma boa fixação e ele não espalha o pigmento do lápis de cor, do material que você está usando, justamente porque ele não fixa, né? Então você não consegue ficar com uma quantidade suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu gosto muito de trabalhar assim, com um pincelzinho ou com, pode ser até um cotonete, tá? Para poder tirar mais esse granulado. Eu vou continuar e já volto para mostrar o trabalho pronto para vocês. E aí, gente, voltando, né, para encerrar o nosso videozinho, o resultado é esse aqui. E aí, assim, tem algumas dicas de pintura, né? Nunca deixar granulado, você pintar misturando cores, né? Para que não fique com esse granulado aqui, né? Ou passar o cotonete ou o pincelzinho. Aqui eu não vou ter tempo, tá? Uma outra dica que eu deixo também é você fazer a pintura com calma, né? Para você poder ter tempo de parar, olhar, né? Observar se precisa um melhor acabamento. Então aqui você tem 3 propostas diferentes, né? Não sei se eu tô conseguindo enquadrar todas. São 3 propostas, cada uma de um jeito. Aqui eu trabalhei com cores contrastantes, aqui também, aqui não. Então, nós temos 3 rosáceas. E essa daqui foi a que a gente fez agora, onde eu trabalhei com cores contrárias, o roxo com amarelo, o azul com laranja e uma neutra, né? Para chamar bastante atenção, mas eu poderia ter feito mais discreta, né? E todas essas dicas estão lá no canal, vão estar no canal quando a gente começar a trabalhar com lápis de cor, e já estão com as medidas, o uso do palito, lá no canal Arte Sua Linda. Siga lá se você não está seguindo, tá bem? Abraço!